Tereza, existem pessoas que não conseguem iniciar um processo de luto? Tem alguns sinais de que isso está acontecendo? Existem as pessoas, como eu falei, que no início elas já vão direto para a vida. Elas não foram acostumadas a olhar para a dor. Essas pessoas geralmente são pessoas que passaram por cima da dor, né? Não vivenciaram a dor, não. E aí tem, claro, particularidades para que isso aconteça, né? Não quer dizer que ela não teve dores na vida dela, quer dizer que ela não teve oportunidade de poder viver as dores que ela teve na vida. Então, é bem provável que ela saia direto e não olhe para isso. O que pode acontecer com as pessoas? Elas podem desenvolver uma doença autoimune, elas podem desenvolver uma pressão alta, né? Um problema cardíaco, porque as coisas elas vão para algum lugar, esse estresse ele está ali, eu só não sei manifestar. Então, às vezes acontece de receber uma pessoa que fala, ai, Tereza, eu vim porque é estranho, eu não consigo sentir, eu não consigo chorar, e aí quando você começa a atender tudo, você vai percebendo que tem uma questão ali que por favor, me ajude, como que eu faço para ter diálogos com a minha dor, né? Que eu não sei dialogar com a dor. Mas sim, eu acho que qualquer das pontas sempre vai ter problema, né? Ficar só na perda à medida que os meses vão passando ou direto na vida. Porque como você disse, né, isso vai resvalar em algum lugar, né? O nosso Isso. corpo é muito complexo nesse sentido, né? Muito interessante, porque o que você não sente de um jeito, você sente de outro. É que nem quando dizem, né? Essa pessoa é muito dura com a vida, né? Normalmente essas pessoas são afetadas com artrite, artrose, com dores musculares e tal, justamente pela postura muito crítica, muito dura com tudo, né? Então o corpo também vai nos dando sinais daquilo que a gente não está lidando, né? E aí, eu acho que assim, nós acabamos sendo muito duros quando nós dizemos essa pessoa é muito dura, né? Quando a pergunta, na verdade, é por que ela é tão dura, né? Que espaços foram negados para que ela pudesse ser frágil? Ninguém é duro porque quer. Então, às vezes, você vê alguém que não consegue chorar, que perde alguém, uma situação que qualquer um choraria, fala, nossa, não sabe nem chora, não tá nem aí. Acho que é muito injusto até com a pessoa quando a gente fala assim, a gente não sabe o que aquela pessoa está carregando, por que ela se comporta daquela forma, né? Lá onde eu fiz a formação em luto, eles falavam sempre uma coisa, que só é muito forte quem é muito frágil, né? Então, é como se você tivesse uma armadura para conseguir suportar tudo que você suportou, senão você não teria suportado. E para ser frágil, a gente tem que ser muito forte, né? E a pessoa que chora, que manifesta, aquilo é uma força. Ela dá conta da dor. Ela fala, pode vir, pode acontecer, pode aparecer. O que é muito forte, ele não pode deixar aparecer nada, porque ele não sabe o que fazer com a dor. Então, a gente tem que ser muito, muito terno, né? Muito, não julgar o outro, né? Lari? Agora uma reflexão que eu quero fazer, quero propor para a Tereza, essa reflexão que é minha, da minha paixão. A gente que pesquisa e trabalha com conflito, com não violência, com estudos de paz, existem várias linhas, inclusive algumas que vêm da sociologia, que dizem que coletivamente as comunidades, os países, as culturas mais violentas são aquelas que, por algum motivo, ao longo da história dessa cultura, dessa comunidade, elas foram impedidas de enlutar. Elas foram impedidas de luto, de sofrer luto. De enlutar. De vivenciar processo de luto. Por algum motivo de guerra, de ter sido dominado,
por algum motivo aquela comunidade foi impedida de lutar na sua história. Certo. E depois disso, vem muita violência durante muito tempo. E para a gente que trabalha com a não violência, que pesquisa a não violência no coletivo, uma das coisas que a gente aplica nessas comunidades é mostrar a necessidade, a gente tenta mostrar a necessidade do luto e que é possível a tristeza, que a tristeza precisa poder acontecer. Porque a gente entende que se naquela comunidade não é possível entristecer, geralmente, culturalmente, no nosso mundo, não se pode entristecer, mas se pode enraivecer. Então, aquela comunidade, em vez de ficar triste com as perdas, ela fica raivosa, ela fica agressiva com as perdas. Então, uma solução para a violência seria poder lutar. Eu queria saber o que você pensa disso. Eu acho que são os canais da dor, né? Para onde eu mando a minha dor, como eu canalizo a minha dor. Então, acho certíssimo o que você está colocando. E vamos até atracar, assim, né? Uma pessoa que ela sempre é grosseira com você, que ela trata você sempre mal, ela não sabe canalizar as dores que ela teve, virou agressividade, né? E aí ela trata você daquela forma. Eu não sei se você viu um filme 7 minutos depois da meia-noite. O que acontece com o garoto? A mãe dele está morrendo e, ao mesmo tempo em que ele sente a morte da mãe, ele tem raiva do desamparo que o adoecimento dela está causando nele. Só que ele não autoriza a raiva. Como se, e é isso que acontece com a gente, que a agressividade é uma canalização da raiva. Então, quando nós não autorizamos a raiva, você tem que ser bonzinho, você tem que ser legal. Não é que eu tenho que bater em todo mundo, mas eu posso ter raiva do que você está fazendo comigo. Eu posso sentir raiva do que você está me fazendo. E eu posso te dizer isso de um jeito sem te bater. Então, Larissa vem e me faz alguma coisa, eu falo, olha, Larissa, estou com muita raiva do que você está fazendo para mim. A gente não fala, porque nós não somos autorizados a falar. Então, no filme, o que acontece? A imaginação do menino cria um monstro que 7 minutos depois da meia-noite vem e conta para ele histórias de pessoas que, ao mesmo tempo que elas são boas, elas também, às vezes, são ruins. Porque nós temos sentimentos negativos, nós temos raiva, e tá certo ter raiva em muitas situações. Exato. Então, é exatamente o que você está falando. Se isso fosse autorizado, se eu pudesse dizer, Larissa, você me deixou com raiva. Não, a gente não fala. Você falou? Não, não falei. Porque, se ela não gostar. Bom, se ela não gostar, você também não gostou do que ela falou. E vamos falar e vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente não fala. Porque ensinaram a gente que não pode ter sentimento negativo. Ensinaram que não pode sentir. Não, e tem coisa que tem que ser negada, omitida, escondida. Só que isso se manifesta de outro jeito, né? Não dá. Né? E assim, é muito estranho a inversão de papéis que ao longo do tempo a nossa sociedade foi fazendo, porque é tido como feio entristecer, é tido como feio. Não pode dizer que está com raiva, não pode dizer que não gostou, não pode falar, nossa, eu fiquei muito bravo, fiquei pé da vida com o que você fez, né? É feio dizer. Como assim é feio dizer o que eu sinto? O que eu sinto é real. Se eu não posso dizer o que eu sinto, então eu não posso sentir. Mas não é porque alguém me diz que eu não posso sentir que o sentimento vai embora. Ele não vai. A Teresa falou isso claramente. E isso vai para onde, né? E para onde vai, né? Por Essa isso, é uma questão. Muitas relações terminam com amor, mas porque você não gosta de quem o outro é, da maneira como ele trata, e quando ele não quer olhar para isso, aí a pessoa fala, mas é estranho, porque eu amo. Então, você pode amar e não querer ficar junto, porque te faz mal, né? Porque o outro não sabe como canalizar a raiva dele e não quer cuidar disso, porque às vezes a pessoa não quer cuidar, né? E aí nem cabe dizer os motivos, mas Exato. Por isso muita gente vai embora amando, né? Aí, aproveitando esse assunto aí de casais, a gente tem visto alguns dados de elevação do número de divórcios, separações, né?
Isso pode ser uma dificuldade de um casal também de lidar com essas diversas dimensões do luto na pandemia? Eu acho que é uma convivência que já estava ali e que ela foi intensificada por ser 24 horas. Mas a fiação já estava queimando. A luz apagou, mas a fiação já estava queimando. Já não havia respeito, só que as pessoas iam se virando nas saídas delas. Exato. Não sei, eu estou supondo, Elas claro, tinham que cada pontos de casa escape, singular. né? Tinham Tem válvulas de escape, né? E aí, assim, porque o que as redes sociais mostram não é verdade, né? Que tá todo mundo sempre feliz, Sim, que faz declarações, né? Quando você vai na vida, na intimidade, não é verdade. A gente pensa que é, mas não é. Aquilo já está acontecendo e aí fala, bom, agora é UTI mesmo, né? E é interessante isso que você acabou de falar das redes sociais, Tereza, porque eu sou uma pessoa extremamente observadora. E assim, nas redes sociais eu sempre vi esses casais que se amam, que tá tudo perfeito, que estão viajando, que tá tudo... Diminuiu o número de casais fazendo isso agora. Eu não vejo mais fotos. E num momento em que a vida virtual está, né, em voga. Né? Interessante, né? Interessante. Você me fez refletir sobre isso, porque é uma observação que eu fiz. Não tenho visto como eu via antes. Então, será que esses lugares não eram as válvulas de escape? Claro que sempre dizendo que a gente não está generalizando. Claro que tem gente que postava e que agora talvez não esteja postando porque não está saindo mesmo. E que talvez gostasse de mostrar o lugar que estava. Eu acho que a gente gosta muito mesmo de vender sonho, né? O sonho da viagem, daquele prato lindo, né? Naquele restaurante bonito. Olha o que eu estou comendo. Olha, bom, a gente gosta. Né? Não quer dizer que a gente está feliz quando vende o sonho. E às vezes a gente vai acreditando que está, mas nem sempre a gente está. Eu posso estar viajando com você num lugar lindo e a gente está muito mal uma com a outra, né? Não quer dizer que a gente está bem. A gente pode estar comendo num restaurante maravilhoso e a gente não se suportar. Isso é possível, né? E aí, talvez agora, a convivência não dê nem a vontade de fotografar, né? De fotografar, verdade. Não, foi muito interessante, porque você falou, eu tinha feito essa observação uns dias, assim, sozinha, comigo mesmo. Falei, nossa, eu tenho visto pouca gente agora tirando fotos, mesmo das situações cotidianas, sabe, de casa e tal. Eu, pelo contrário, eu nunca fazia isso e hoje em dia eu tenho feito bastante, né? Porque agora eu tenho vivido com intensidade a minha rotina em casa, né? Com mais intensidade, né? Agora, outra coisa interessante do que você falou é que, assim, todas as pessoas com quem a gente tem conversado aqui no Elabora Entrevista, quando a gente fala de situações na pandemia, falam exatamente o que você falou agora sobre as separações, que alguma coisa já não estava boa, que a pandemia está intensificando ou colocando luz sobre questões já pré-existentes, né? Exatamente, é como se fosse uma gaveta que estava ali desarrumada, mas conseguia ficar fechada, né? Aí se abriu, tá tudo ali aparecendo. E às vezes as pessoas não aguentam ficar olhando, né? Não tem para onde escapar. A não ser ficar com você, né? A gente mora juntos e aí a gente saía, fazia um monte de coisa, mas agora eu tô com a Flávia o dia inteiro, eu não tenho para onde ir. E eu não tô suportando a Flávia, né? É 24 horas, entende? Eu posso te aguentar 1 hora, mas será que eu aguento 24? Não sei. Será que é o respeito pelos combinados, né? Pelos ajustamentos que precisam ser feitos agora, né? Quando então, eu estou pensando que esses ajustamentos num casal, como você falou, que tem casal que se ama, mas que mesmo assim se separa. Então, na pandemia, tem hora que alguém precisa estar só, né? Precisa de um momento para si, ou para descanso, ou para privacidade, e o outro não consegue compreender isso. Se não existir esse respeito, essa comunicação. Eu tô nessa aí, ó.
É muito difícil. Mas é porque eu tenho um filho pequeno, não tem como. Aí é outra coisa. Aliás, é uma coisa interessante. As mães têm sofrido muito nessa pandemia. Isso, mas assim, eu tenho pessoas que eu atendo com crianças super pequenas e que a criança já sabia esperar. E que ela espera a terapia terminar sem entrar no quarto. E me dá oi quando eu chego, Tereza, tudo bem? Tudo bem, posso começar com a tua mãe? Pode. E aí ele vai fazer o negocinho dele e, assim, olha, desde que começou, se eu contar as vezes que entrou, foram raríssimas, mas já estava ali essa dinâmica. Então, Sim. assim, eu acho que tudo que está acontecendo vem dizer também dessa dinâmica. Claro que uma criança pequenininha precisa de cuidado, aí a gente vai considerar a idade, você não vai deixar nem fazer terapia uma criança de 1 ano sozinha, você não vai deixar, porque pode acontecer alguma coisa com uma criança de 1 ano, né? Ela não tem essa percepção do certo e errado como um menino de quase 5 anos pode ter. Não, eu consigo ficar sentada, se acontecer alguma coisa eu vou lá e chamo a minha mãe, né? Tem criança que não tem, né? Dependendo da idade. Então aí realmente vai restringir esse seu estar só, né? Ele vai ser muito restrito. Mas é que às vezes você vê uma criança de 8 anos que ela não consegue, a mãe tem que atender o tempo todo, então vamos rever o que está acontecendo, né? Eu lembro daquele ator que morreu, sempre lembro dessa entrevista dele. Aquele que morreu no Rio São Francisco, sabe? Ai, sim, fazia a novela da Globo, sim. Maravilhoso ele, né? Eu lembro de uma entrevista que ele deu, eu nunca esqueci. Ele falou assim, ele tem, né, 3 filhos e eram pequenos, pelo que eu entendi. Aí ele disse que um dia ele tá lá na sala, o menino chega e fala assim, pai, não tem nada para eu fazer, eu quero fazer alguma coisa. Daí ele falou assim, você deita e olha pro teto, porque a vida também é feita de tédio. E aí eu fiquei pensando, é isso, porque a gente não aguenta o tédio, né? Eu não tenho que te oferecer estímulo 24 horas. Ninguém tem que me oferecer. E aí forma aqueles casais que o outro tem que suprir ele o tempo todo. Exato. Como se fosse um pai ou uma mãe do outro, né? Não, você não tem mais seu pai e sua mãe. E tem gente que dá continuidade, né? Eu tenho que cuidar do lazer, né? No meu caso, Tereza, sou eu o problema, porque meu filho é extremamente compreensivo. Agora, como eu trabalho muito, absurdamente, o tempo todo até tarde da noite, eu me sinto culpada. Então, eu quero estar com ele, eu quero fazer coisas com ele. Então, aí eu elevo o meu cansaço ao último nível para poder fazer tudo isso com ele, porque ele é uma criança extremamente... Mas eu vou ter que falar, é bonitinho de ver, porque a gente faz reunião das entrevistas que a gente vai fazer no próximo semestre do Elabora Entrevista, por exemplo, fica eu, a Alana e a Flávia fazendo entrevista para organizar, né, os temas, as entrevistas, e ele tá no quarto, e ele faz oi, e ele fica sentadinho, ele fala, vou ficar aqui sentadinho, mamãe. E ele fica sentadinho, escutando a conversa da gente. Deseja boa sorte nas entrevistas. Ele tá respeitando, Flávia. Sim, eu que não tô. Né? O problema sou eu, Tereza. E eu tenho consciência, entendeu? Não sei se você não tá. Eu acho que assim, se você tem uma carga horária pesada, é natural que você queira ficar com ele. E até de ter um dia de não quero, né? Hoje, e eu posso ter um dia de não quero, né? Hoje eu tô muito cansada, né? Às vezes eu falo para as pessoas, a pessoa, mesmo quando a gente estava na vida que a gente tinha, né? Você chega, a cabeça estourando, tem que brincar. Não, aquele dia você não tem que brincar. Pode falar, hoje eu tô com muita dor de cabeça. Até para ele entender que quando a gente tem dor de cabeça, a gente quer deitar. Não tá errado, não tem que ser todo dia, né? E isso é bom para criança entender. Hoje não dá. Por quê? Porque seu filho vai crescer e ele vai dizer um dia para você, mãe, hoje eu tô cansado, hoje eu não tô afim, né? Ah, filho, vamos, não, mãe, hoje eu não tô afim. De dar esse direito dele também sentir cansaço, né? Claro. Bem-vindo, cansaço, né? Bem-vindo a dor de cabeça. Bem-vindo, eu não quero falar com ninguém, né? É o mundo não presumido, é o mundo real. Eu ainda falo para ele assim, olha, quando acabar a quarentena, a mamãe vai ficar uma semana
viajando, tá, filho? Ele falou assim, nossa, mamãe, mas aí eu vou ficar com saudade. Falou, então, é que a mamãe tá abusando demais, né, das possibilidades, sabe? Ai, gente. Não, quando um filho de 4 anos é mais adulto que a mãe nesse momento, é porque o problema tá sério. Ai, gente. Mas ele é bonzinho, né? Ele é Super. Né? Pelo que vocês estão falando, ele é tranquilo. Extremamente compreensivo, falador, é ótimo. Ele é uma criança interessante porque se conversa com ele, ele vai refletindo sobre o que você está falando e vai te questionando e vai se colocando. Eu, às vezes, falo assim, gente, que chip é esse que essas crianças estão vindo, né? Porque... né? Eu não pensava assim com 4 anos, né? É que elas são muito mais estimuladas, né, Flávia? Exato. Elas têm muito mais estímulos agora, né? Verdade. Agora, vamos voltando aqui no tema. Pessoas que são depressivas, pessoas que são ansiosas, elas têm uma tendência agora na pandemia de antecipar lutos? Na verdade, estar em depressão, ansiedade, talvez já tenha um luto ali o tempo todo, né? A ansiedade é aquela pessoa que nunca está no hoje. Ela está no ontem ou no amanhã. Ai, mas se eu tivesse feito isso, ansiedade. Mas se eu tivesse não sei o quê, mas se eu tivesse não sei o quê. Então ela volta para ontem. Nossa, e se amanhã não sei o quê, e se amanhã? Vai para amanhã. Mas ela não consegue ficar no hoje. Então ela já tem essa coisa de, não sei se um luto, mas de não estar no hoje. Porque assim, para a gente se salvar de tudo que a pandemia está causando, a gente teria que estar no hoje. Bom, hoje eu vou fazer isso, vai ser assim. Depois amanhã a gente vê como é que vai ser amanhã. A gente não tá no amanhã. A gente perdeu o que eu falei, que é esse mundo presumido. Amanhã eu vou na padaria, depois eu vou lá comprar, vou viajar não sei para onde, depois eu vou na casa dos meus pais. Não, a gente não tem isso, né? É tudo que a gente presumia e que era bom, que nos dava segurança. Então a gente perdeu esse controle. Se eu não fico no hoje, eu vou, provavelmente, posso entrar no estado de depressão, ou se eu não estava no estado de ansiedade, começar. Tem muitas pessoas que estão entrando em estado de ansiedade na pandemia. Então, é aceitar o descontrole e ficar no hoje. Porque, sim, tem chance, claro que tem, né? Qualquer perda, a gente tem chance de adoecer, não é? Pode perguntar, Lari. É uma pergunta da Alana, Tereza. Tá. Que está aqui ligadíssima. Tereza tem sempre indicações de filmes excelentes. Ela pode nos indicar nomes de filmes que retratam bons caminhos para o luto? Eu tô pensando aqui. E eu sei que ela tem, não só de filmes, Livros, como filmes, livros. séries, Agora eu acabei de assistir o Afterlife. Ai, maravilhoso. Vocês viram? Né? Eu vi a Larissa falando. Uma série da Netflix. Muito bacana. Vou anotar aqui. As conversas do cemitério são maravilhosas, né, Larissa? É um homem que perde a esposa e a série começa com ele tendo que lidar com essa perda após a perda, né, Tereza? E aí a raiva dele, a indiferença com o mundo, ele começa a tentar destruir todas as pessoas que estão à volta dele. Então, esse é um filme, é uma série muito bacana. As conversas do cemitério são lindas. Acho que uma das partes que mais ficou para mim é uma senhora que vai todos os dias ao cemitério conversar com o marido que está enterrado, mas com uma leveza, assim, impressionante. E não está errado, né? Assim, que você perde alguém, todo dia ao cemitério conversar. E ele encontra com ela lá e eles vinculam. E aí ele fala que não quer saber de nada e tudo mais. E tem alguma coisa que ela diz mais ou menos sobre... nem sempre é sobre você. Às vezes você melhora pelos que te amam. Nem tudo é você. Então eu acho isso tão bonito, porque às vezes você melhora por causa de alguém que te ama, né? Uma mãe, uma esposa que perde o marido, ela melhora por causa de um filho, porque ela tem que continuar.
Veja esse rapaz, a página dele é maravilhosa, que a noiva morreu na porta da igreja, né? E conseguiram, ela passou mal, né? No dia do casamento, aliás, foi no dia do casamento que ela passou mal, o neném nasceu e ela morreu. E aí ele ficou com o bebê. Assim, o que ele está fazendo disso é muito bonito. Então eu acho que assim, os caminhos mesmo que a gente vai dando. Um filme que eu acho assim exemplar é o Beleza Oculta. Eu acho que é um dos filmes mais belos, assim, né? Ele fala dessa beleza oculta na dor, que a gente às vezes não enxerga, mas que ela existe, e existe. Né? A partir do momento que nós perdemos alguém, nós ressignificamos isso, olhamos para a nossa vida, é muito bonito. E esse filme eu acho muito especial, porque ele mostra como essa série, que todas as pessoas em volta têm alguma dor. E às vezes você acha que é só o outro que tem. Não, todos têm. Inclusive as pessoas que ele entrevista, que ele pega o que elas têm de banal, mas todas contam de alguma dor que não é olhada e você fica com o banal. Então, o Beleza Oculta é muito bonito. O 17, eu acho que é um filme muito bacana, principalmente para vocês que trabalham com essa questão da comunicação não violenta, que eu acho que em algum momento tem um encontro com isso, assistiu o 17. Que é esse menino que não sabe como se vincular mesmo, né? É um filme super bonito. Eu acho que... Deixa eu ver o que mais. Alguma leitura? Leitura? O último livro que eu li, que eu gostei muito, foi A Ridícula Ideia de Nunca Mais... Acho que é isso mesmo. A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é da Rosa Monteiro. Ela fala da morte do marido. Eu não conheço. Li também, esqueci o nome do autor, é Boris, não lembro sobre o nome dele. Ele tem muitos livros que tem como base a teoria do apego, mas o que eu li foi Falar de Amor à Beira do Abismo, que é muito bonito, né? Ele fala coisas assim que chamam muito a atenção. E que sempre vai estar ali no início, né? Que é o que você falou, tem uma construção ali, quando você fala da cultura, da violência, tem uma construção que ela começa desde criança, né? Por isso você vê uma criança em alguns países com uma arma, brincando, porque ali está tudo certo. Então, que construção é essa? Como que essa pessoa se tornou o que ela é? Então, esse autor, ele fala muito disso. É Boris, eu não lembro. Eu tenho 2 livros que eu queria mencionar. Um livro é de uma autora maravilhosa, chama Teresa Gouveia. Ai, que linda! A Teresa tem um livro lindo. Aliás, ela tem uma página na internet, ela tem o livro Laços e Lutos. Isso. Que é maravilhoso. Eu tive o privilégio de estar no lançamento. E tem um livro, Teresa, que você me recomendou há anos atrás. Eu não sei se eu Antes de Nascer o Mundo. Não, eu não sei por que está esse nome, porque eu não sei se é esse nome o do livro, mas eu acho que é Sobreviventes. Que eram vários relatos de pessoas que passaram... Sobreviventes. Quem que escreveu? Acho que quem organizou... esse livro há muitos anos atrás e ele foi incrível como leitura para mim. Então eu queria indicar. Foi uma indicação da Teresa para mim há muitos anos atrás. Eu acho que a organização foi da Ceneide, lá da área de família da PUC, não foi? Eu acho que é isso mesmo. Ceneide. É um livro realmente muito bonito. Eu lembro muito do primeiro capítulo até, que é do filho da Rosa, né? Falando do câncer dele. É um livro bem bonito mesmo. Agradeço a divulgação do meu livro. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma live também, já vou aproveitar o espaço para falar. Vai ser com a Fabiana Ciroli, que é médica oncologista e paliativista, uma pessoa muito querida. E a Fabiana vai falar da comunicação de más notícias para a família, né? Que eu acho que é uma coisa que exige muito da família e do médico. Não, e esse é um momento que, assim, todos os profissionais de linha de frente, né, Teresa, tem que ter um preparo, uma sensibilidade para lidar com o momento que é num outro nível, né? Num outro nível. É verdade. Muita sensibilidade. Até porque a equipe também está sofrendo tudo que está acontecendo, né? A equipe de saúde também está sendo afetada por tudo. Né? Há muitos profissionais afastados, né?
Exato. E assim, lidando com o paciente e ao mesmo tempo na família, né, entre os amigos e tal. Então, assim, é uma coisa que ninguém está escapando, mas que quem está na linha de frente está encarando num nível muito mais pesado e complexo, né? Isso mesmo, porque por causa dessa ameaça constante, né? Que ela tá ali o tempo todo. Eu convivo com Para você muitas, sair, para trabalhar. eu convivo com muitas enfermeiras há bastante tempo. E os enfermeiros, eles lidam com dores, com tristezas. Assim, desde sempre eles fazem isso de uma maneira extremamente sensível. Eu admiro demais, eu aprendo muito com os enfermeiros e enfermeiras que eu conheço. Mas eu friso aqui que eu tenho, assim, o que mais dos profissionais da linha de frente, é claro que não dá para a gente botar numa escala de dificuldade, mas tem me tomado, eu tenho ficado assim especialmente sensível ao sofrimento dos enfermeiros neste momento. E eu respeito muito essa categoria profissional, porque assim, são eles que estão ali na linha de frente, são eles que estão lá o tempo todo. Claro que os médicos são super importantes, mas os enfermeiros é quem eu chamo, são eles que eu chamo o tempo todo, né? Exato. Então, assim, que eles tenham paz, que eles consigam se proteger, que eles consigam se sentir seguros dentro do possível, né? E chegar em casa e relaxar. Necessário, né? Sim. Porque realmente é um desafio bem diário. diferente e diferentíssimo do que as outras pessoas estão passando. Eu acho muito mais complexo, né? Para a gente ir fechando, Tereza, que momento você acha que a pessoa que está tendo dificuldades no seu processo de luto deve procurar um especialista? Eu acho que é exatamente quando os dias vão passando e você vê que o seu estado continua exatamente como quando você perdeu. Então passou 4 meses, eu não consigo comer, eu não consigo dormir. Então, quando eu não durmo, eu estou gerando um outro problema, que daí é na minha saúde física. Então, assim, vão se somando outras coisas. Por isso é tão importante procurar ajuda. Quando eu não consigo comer, eu estou correndo também riscos em relação à minha saúde. Eu continuo apática, eu não quero trabalhar. Então, assim, passaram-se meses, eu estou exatamente como quando eu estava na perda, que está correto, está assim, logo que eu perco, mas à medida que os meses passam, isso não se modifica, eu tenho que procurar ajuda. E para a nossa última perguntinha aqui que tipo de mudança você vê na nossa cultura, na nossa sociedade, diante de tantas dimensões de luto que a gente está vivenciando? Nossa, Flávia, eu vou responder como Tereza, para mim. Eu acho que nós somos quem nós somos. E eu vou responder como a Ana Coradazzi fala no livro dela, um livro bonito, No Final do Corredor, que são pessoas, cada pequeno capítulo é a morte de alguém. A Ana é uma pessoa linda, ela é oncologista e paliativista, e ela fala o seguinte: nós morremos exatamente como vivemos, nem sempre, se nós não éramos bons, continuaremos não sendo, né? E eu acredito nisso, exceto se eu quiser mudar, e eu posso querer, mas eu não acredito que a pandemia, essa é a minha opinião pessoal, que é a pandemia que faz com que eu enxergue o outro. Eu já sei enxergar, ou eu quis enxergar em algum momento. Eu não acredito nessas mudanças que, agora eu acordei outro. Não, eu acho que são processos. Por exemplo, a perda de alguém pode me fazer enxergar quem está do meu lado de outra forma. Pode fazer eu valorizar muito mais a presença de quem eu amo. Mas pode ser que não faça nenhuma diferença. Então, eu acho que é muito singular. E bate com a nossa última entrevista, que foi com um psicólogo especialista em desastres, em que ele dizia isso, ele fala assim, a gente fica esperando muito de processos de desastre, e sim, pode acontecer, mas não é de uma hora para outra, é um processo. Então, pode ser que o desastre te faça
começar esse processo ou mexer nesse processo, mas é seu, é o seu processo. Não quer dizer que faça. Não é uma chave. E aí, pegando um link com isso, o que aconteceu em São Luís, né? Aquela enchente horrível, já pode ter várias coisas que são difíceis lá, pode, mas o senso de comunidade, ele é real. E aí não morreu ninguém porque isso já existia ali, né? E se o meu pai cair na rua, acontecer alguma coisa, eles sabem que é o meu pai, sabem onde ele mora e vão levá-lo até lá, independente de ter amizade, porque o senso de comunidade já existe. Pode ser que algum lugar que aconteça uma tragédia, eu concordo plenamente com ele, é isso mesmo. Pode ser, e aí levando em nível singular, né, de cada um, pode ser que essa pandemia me faça uma pessoa melhor, repense coisas, pode ser. Quer dizer que vai fazer? Não. Eu particularmente não acredito. Eu não acredito. Assim, a gente já teve tantos sinais disso, assim, ao longo desses meses. E eu penso que até para a gente se responsabilizar, para não colocar nos adventos externos a responsabilidade pelo nosso crescimento, pela nossa mudança, por seja lá o que for, né? E pelas expectativas, né? Mas eu acho que a Larissa falou agora, você pegou o cerne mesmo, porque assim, a mudança, ela é de dentro para fora, né? Então, assim, mas pode ser, sim, que uma tragédia me faça repensar tudo. O que acontece, às vezes, com uma pessoa que tem um câncer, acontece dela repensar, né? Mas, assim, sempre é de dentro para fora. Eu tenho que querer, eu tenho que sentir necessidade. A mudança é quando eu sinto necessidade. Se eu não tiver, eu vou passar aquilo e depois eu volto a ser quem eu era, assim. É bem no pressuposto de que ninguém muda ninguém, né? É exatamente isso. Nossa, cada reflexão Tereza, é incrível. Não, eu tô aqui, sabe, a cabeça a mil, porque é um tema que eu nunca conversei sobre, que eu tô achando interessantíssimo. Ai, que bom. Não, e além de tudo, você e a forma como você fala, sua linguagem, a forma, né, seu conhecimento, traz para a gente várias reflexões que a gente nunca faz assim no dia a dia, e a gente não para pensar nisso às vezes, né? Tereza, algo que a gente não tem abordado sobre temática, que você julga muito importante, que as pessoas que estão nos vendo saibam? Eu acho que, assim, são duas coisas que elas nunca devem ser esquecidas. O propósito de eu estar aqui, vivendo, ele tem que ser meu. Por mais que eu ame alguém, acordar todos os dias é uma tarefa minha, que tem que valer a pena por mim primeiro, depois pelo outro. Então, eu acho que estão correndo muitas perdas, se perderam alguém, com todo o direito à dor, mas sempre no propósito que a tua vida ainda é tua, né? E que você mereceu ela e que tem um motivo para você estar aqui. E de ter uma esperança por dia, não perder a esperança. Hoje eu tenho esperança, sei lá, que vai fazer sol, eu vou abrir a cortina, vou ver o sol, já está ótimo. Hoje eu tenho esperança que eu vou comer alguma coisa que é possível. Então, assim, não deixe de ter uma esperança. Porque a gente sem esperança, né? O Mia Couto fala naquele livro, que até comentei com a Larissa agora, Antes de Nascer o Mundo, uma coisa que eu acho muito bonita. Viver é esperar notícias. Se eu não espero nenhuma notícia de lugar nenhum, então eu parei. Então, eu acho que é isso. A gente ter um propósito e ter esperança. Manuel Barros e Mia Couto são ótimos para estimular isso na gente. Tereza, muito obrigada. Eu particularmente, até hoje, as entrevistas foram com pessoas que eu conhecia anteriormente. Mas, assim, olha, grata surpresa, grata mesmo surpresa. Adorei nosso papo, espero que a gente tenha outros. Eu também adorei, mesmo. Viu, Flávia? Foi muito bom compartilhar com vocês esse momento, tá? Muito com a Larissa, bacana. Né? Muito obrigada. Eu vou aproveitar rapidinho, Lari, para anunciar que no dia 9 de julho
temos aí um novo Elabora Entrevista sobre transição ecológica e essa nossa urgência de mudança do modo de vida da humanidade com uma jornalista que é especialista em meio ambiente, Agnes Franco. E queria agradecer todo mundo que participou. E boa noite, Tereza. Boa noite, Larissa. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, eu agradeço a todo mundo. Chamo para a nossa próxima entrevista que a Flávia acabou de mencionar. E vou convidar mais uma vez, vou lembrar que a Tereza tem página nas redes sociais e que vale muito a pena seguir. É isso. Obrigada, Boa Larissa. noite a todos.